Então, bom dia a todas e a todos, com grande prazer em mais este momento OEB, não é? Onde temos o prazer aqui e a honra de receber a professora Francisca Grosten, nossa amiga, professora com grande experiência nesse assunto que vamos trabalhar hoje, não é? A professora Francisca Grosten é formada em administração pela nossa caríssima FEA USP, viu? Você sabia disso, Zé Carlos? Pela FEA, é mestre também em administração pelo Mackenzie, tem especialização em Trade Promotion no Japão, possui muita experiência em negócios internacionais. Bom, trabalhou mais de 23 anos como consultora do Departamento de Operações de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Atua principalmente com internacionalização de empresas, comércio internacional. É professora de várias escolas de comércios, de escola de negócios de São Paulo e do Brasil, especialmente, obviamente, da FIA, né? Fundação Instituto de Administração, e mais especificamente no PROCED, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, no curso MBA Gestão Empresarial, tá certo? E no curso de pós-graduação de pequenas e médias empresas. Para nosso prazer e nossa honra, professora Francisca. A professora Francisca nos brindará no Momento OEB de hoje com uma aula sobre internacionalização, a economia global influenciando decisões locais. Como sempre, conhecendo a professora Francisca, estou certo de que vamos ter uma masterclass, um verdadeiro show, e que desde logo agradeço à professora Francisca e passo-lhe o microfone e o controle da sala. Professora, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço, professor Almir, a oportunidade e agradeço também a presença de todos. É um prazer estar com vocês aqui para falarmos um pouquinho do cenário atual do comércio internacional, né? Eu vou então compartilhar os meus slides para já começarmos a conversar. É, conseguem? Todos conseguem ver? Sim, sim. Sim? Maravilha. Isso. Então, o nosso tema aqui, né, vai ser justamente esse, né, economia global e o comércio internacional, principalmente diante da política atual dos Estados Unidos, né, uma política protecionista, que vem elevando as tarifas de importação para produtos importados de diversos países, né, o que a imprensa está chamando aí de tarifaço, né? Então, vejam, para a gente entender, né, como chegamos nessa política protecionista adotada atualmente pelos Estados Unidos, vamos conhecer o contexto em que propiciou a adoção dessa política protecionista, né? Então, vemos que desde lá do final dos anos 80, né, o que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Primeiro, a perda de empregos industriais, né? Então, o setor industrial americano, né, dos anos, mais ou menos dos anos 80 para cá, muitas empresas passaram a produzir os seus produtos em outros países, né? Países cujo custo de produção é menor do que lá nos Estados Unidos, né? Em especial na Ásia, em especial ainda na China, né? Então, esse é um dado de contexto, né? A perda de empregos na área industrial. Outro dado de contexto é que também nas últimas décadas vem aumentando a pobreza nos Estados Unidos, né? Crescendo a desigualdade social. É, e ainda, outro dado de contexto é que a balança comercial dos Estados Unidos, né, balança comercial, estamos falando aqui só de importação e importação de bens, né, exportação e importação de bens, de produtos, não de serviços, né? Então, o que vem acontecendo é que a balança comercial americana vem apresentando importantes déficits, né? Ano a ano, déficits. Se não me engano, em 2024, o déficit chegou a aproximadamente US$ 1 trilhão, 900 e poucos bilhões de dólares, o que é um déficit importante, né? Outro dado de contexto também é a disputa por hegemonia tecnológica, né, principalmente com relação à China.
E isso também afeta o comércio de bens, né? E também um outro dado atual que já começou antes até da nova administração Trump, né? Mas já vinha acontecendo, é que a Organização Mundial do Comércio, que é o órgão, digamos, é, que tem a dura missão de regulamentar o comércio mundial, né, de bens e serviços, vem entrando num processo assim de erosão, né? Ou seja, não tem muita efetividade, né? Por vários motivos. Por vários motivos, principalmente porque os países mais desenvolvidos, não só Estados Unidos, hein, mas países europeus também, têm dado assim pouca importância, né, às regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio, né? Então, por quê? Porque os seus interesses nacionais, né, desses países, principalmente os países mais desenvolvidos, têm colocado os seus interesses nacionais acima, do cumprimento das regras estabelecidas pela OMC, né? Deixa eu falar rapidamente de a principal regra e que está sendo quebrada agora eh, pela política protecionista dos Estados Unidos, é que o imposto de importação dos produtos, essa é a regra básica, hein? Mandamento número 1 da OMC, é que o imposto de importação é do produto. Por exemplo, se o Brasil importa, digamos, carros, e estabelece um imposto de importação de 10% para importar esse carro, tanto faz o Brasil importar o carro do país A, B ou C, ele tem que cobrar 10%, né? Não pode cobrar 10% quando o carro vem, digamos, da China e cobrar 20% quando o carro vem da Alemanha, por exemplo, porque aí estaríamos, quebrando a regra de nação mais favorecida, ou seja, não pode haver uma, segundo a OMC, né? Não pode haver uma nação mais favorecida do que outra em termos comerciais apenas, né? Portanto, o imposto de importação é do produto e não do país, ele não pode variar conforme o país da onde venha o mesmo produto, né? E agora, nos Estados Unidos, ele está colocando, né? O presidente lá está colocando o imposto de importação conforme o país da onde vem o produto, né? Tá certo? Então, esse é outro dado de contexto, né? A Organização Mundial do Comércio tem perdido efetividade em relação a muitos países, né? Tá certo? Então, continuando aqui. Então, esses dados de contexto deram, digamos, origem a política protecionista estabelecida recentemente pelos Estados Unidos, né? Eu coloquei aqui, pessoal, umas alíquotas que foram divulgadas, né? Talvez no início lá da, da da política estabelecida pelos Estados Unidos, mas que talvez venha a se mudar, como eu coloquei em vermelho aqui, né? Por exemplo, para o Brasil, os Estados Unidos cobra para a maioria dos nossos produtos, quase todos os produtos, 10% de imposto de importação, com exceção do aço e alumínio, que foi estabelecida a alíquota de 25%, mas que já está ameaçada de subir essa alíquota para 50%. Não sabemos se está em vigor ou não, né? Para a Europa, tinha sido estabelecida uma alíquota de 20%, mas também já houve a ameaça de subir essa alíquota para 50%, né? Para o Canadá e México, com o qual os Estados Unidos têm um acordo comercial, né, chamado NAFTA, a alíquota ficou em 25% para importação de carros, né? E para a China, os Estados Unidos tinham estabelecido uma alíquota de 145% para todos os produtos, exceto computadores e celulares, né? E recentemente, acho que no final de maio, houve uma pausa aí de 90 dias, né? Estados Unidos e China conversaram e estabeleceram uma pausa de 90 dias, durante os próximos 90 dias, aplicar uma tarifa, Estados Unidos aplicar uma tarifa só de 30% para produtos chineses, e a China, que antes tinha
cobrava 125% na importação de produtos americanos, também concordou nessa pausa de 90 dias e de cobrar apenas 10%, né? Então, estamos nesse período de pausa aí, né? Esse período de pausa, só para a gente fazer um parênteses aqui, esse período de pausa já está tendo um reflexo nos preços dos fretes internacionais, fretes marítimos, né? Por quê? Porque tanto os fabricantes chineses têm pressa em embarcar os seus produtos para os Estados Unidos para pegar essa pausa de, digamos, pagar só 30% de imposto de importação nos Estados Unidos, como também os importadores americanos querem que os fabricantes chineses se apressem a embarcar os produtos para eles poderem pagar menos, né? O pessoal está me acompanhando? Estão me acompanhando? Sim? Maravilha. Então, isso fez com que os fretes internacionais, recentemente, tiveram um aumento assim significativo, tanto no valor dos fretes marítimos, como nos preços dos aluguéis dos containers, né? Tá certo? Então, aumentaram significativamente nessa rota Ásia-Estados Unidos, mas também aumentaram os fretes marítimos para países como o Brasil, por exemplo, porque se o volume de embarques aumenta, os containers também ficam concentrados na rota Ásia-Estados Unidos. Quando o importador brasileiro quiser trazer uma mercadoria da China, vai ter menos containers, né? Então, o preço também dos fretes marítimos e dos aluguel dos containers para a rota China-Brasil também ficaram mais caros, pelo menos durante esse período de 90 dias. Vamos ver depois disso como é que a coisa anda, né? Tá certo? E também, né, uma, um entendimento aí, segundo a OMC, que, claro, o comércio mundial de bens esse ano deverá cair, né? O volume, o valor do comércio mundial de bens deverá cair. Vamos ver quanto, né? Então, vejam, é, essa política protecionista, quais serão as consequências, né? Ela vai trazer de volta os empregos industriais? A maioria dos analistas aí acham que não. Por quê? Porque as empresas vão voltar a fabricar, vão voltar para os Estados Unidos, para fabricar nos Estados Unidos. Veja, as decisões das empresas são racionais, né? Elas só vão fabricar em países que lhe ofereçam vantagens competitivas, não é mesmo? Então, depende das vantagens competitivas oferecidas, né? Agora, podemos sim afirmar que essa política protecionista gera custos maiores para principalmente a camada mais pobre, mais vulnerável da população, não é mesmo? População americana, né? Que consome mais bens do que serviços, né? Então, por exemplo, no caso do alumínio, que se elevou a tarifa de imposto de importação lá nos Estados Unidos. Todos os bens que são fabricados a partir do alumínio vão ficar mais caros, né? Então, por exemplo, desde máquinas, o setor de máquinas, que não é consumido pela população, mas tanto máquinas como utensílios feitos de alumínio, por exemplo, vão ficar mais caros, né? Então, quem vai sentir isso é principalmente essa camada mais pobre da população, né? E essa política protecionista, podemos achar que é um fenômeno temporário? Provavelmente não. Por quê? Porque mesmo antes do presidente Trump já vinha uma, uma tendência protecionista, né, nos Estados Unidos, né? Então, e também, como lá nos Estados Unidos tem um sistema de seguridade social lá, não é tão desenvolvido, né? Então, justamente, a população em geral tem um sentimento anti-globalização, né? Então, isso já vinha de antes, né? Do presidente Trump, né? Então, isso faz com que os
governos lá tomem medidas protecionistas. Só que agora, com a administração Trump, isso ficou mais evidente, mais acirrado, né? Num volume muito maior, né? E diante desse cenário, então, quais são as oportunidades, né, que se oferecem e que devem se apresentar? Tanto os países como as empresas, com certeza já buscam diversificar parceiros comerciais, tanto parceiros consumidores, né, países consumidores dos seus produtos, como países fornecedores de produtos, né? Então, os países, por exemplo, o que que os países podem fazer nesse cenário, né? Vou dizer no caso do Brasil, o Brasil tem procurado, sim, diversificar, fazer mais acordos comerciais com outros países. Então, por exemplo, o Brasil já tem acordo comercial com o México, mas está tentando ampliar, ou seja, colocar mais produtos nesses acordos, nesse acordo comercial. Só para enfatizar, né? O que que é um acordo comercial? Feito entre dois ou mais países, né? É, um país que tem acordo comercial com outro, os produtos trocados entre eles pagam uma alíquota de imposto de importação menor, que pode ser até zero, tá certo? No caso do Mercosul aqui, entre nós, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o imposto de importação cai para zero, tá certo? Então, o Brasil já está, no caso do México, tentando ampliar o número de produtos que estão nesse acordo, né? No caso de Canadá, o Brasil já iniciou conversações aí para fechar um acordo com o Canadá. Por enquanto, não temos. Temos sim o acordo Mercosul e União Europeia, um acordo que já foi assinado faz 5 anos, né? Já foi assinado, mas também não está em vigor ainda. Por que não está em vigor? Porque os países europeus, em especial a França, é bastante resistente ao acordo, né? Não quer colocar em prática esse acordo porque pode prejudicar empresas francesas, né? Mas, diante dessa política protecionista dos Estados Unidos, Europa, né, União Europeia, já vem dizendo que talvez até o final deste ano, 2025, talvez o acordo entre em vigor, tá certo? Então, porque todos os países estão procurando diversificar mercados, né? Mercados compradores e mercados fornecedores, né? Então, vamos ver, depois de 25 anos, quem sabe esse acordo Mercosul-União Europeia entre em vigor aí, né? Também o Brasil visitou recentemente o Japão, né? O presidente Lula visitou recentemente o Japão, justamente para iniciar conversações sobre um possível acordo. E uma outra medida que depende mais do governo aí também, né? Que já está em prática quer dizer, já está sendo construída essa rota bioceânica ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, né? Então é uma parceria entre Brasil, na verdade, entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, porque essa rota pretende sair aqui do Brasil, uma rota rodoviária, né? é, Ligando o Oceano Atlântico, passa então pelo Brasil, todo o território do Paraguai, norte da Argentina, até chegar no Chile, nos portos do Chile, e, portanto, dá acesso aos produtos desses países aqui, né, para o Oceano Pacífico. E vice-versa, dá saída para o Chile, né, do Chile e norte da Argentina e Paraguai, também acesso ao Oceano Atlântico. Então, isso já saiu do papel, mas não está em vigor ainda, demora para construir essa rota bioceânica aí, né? Então, são essas as medidas que foram tomadas por parte, ou estão sendo tomadas por parte do governo brasileiro. E por parte das empresas, né? Quais são as oportunidades para as empresas brasileiras, né? Então, vejam,
para os Estados Unidos, 80% das nossas exportações para lá são de produtos industrializados, diferentemente da Europa, que o grosso das nossas exportações para lá são de produtos primários, né? Commodities. Quais seriam as oportunidades que a gente vislumbra num primeiro momento aí, né? Talvez a gente Brasil, eu diria, né? Exportarmos mais tecidos, roupas e calçados para os Estados Unidos. Roupas, quero dizer aqui, não só vestuário, mas também roupa de cama, mesa e banho, que o Brasil já tem bastante expertise aí nessas áreas, né? Têxtil e de calçados, uma vez que isso estava sendo exportado para Estados Unidos a partir da China, né? E quem sabe a gente pode pegar uma janela de oportunidade aí nessas áreas, né? E do ponto de vista da China, o que que a gente pode exportar mais para a China agora, né? Produtos do agronegócio, que já exportamos, né? Já somos bastante um parceiro bastante importante da China com relação à soja, mas também poderíamos aumentar a exportação para a China, não só de soja, como de milho, algodão e até carne bovina também para a China, né? Tá certo? Outra coisa também que as empresas brasileiras podem pensar é de olhar com mais afinco aí, né, para mercados como Ásia, por exemplo, Índia, África, que são mercados populosos, né, uma população muito grande, e talvez a gente não esteja ainda explorando bem esses mercados, né? Estejamos explorando o quanto poderíamos, né? Então, essa outra oportunidade que se apresenta. Outra coisa também, estabelecer talvez uma estrutura produtiva lá na Zona Franca de Manaus, né? Onde, por exemplo, produzir produtos que utilizem processos produtivos mais simples, não tão complexos, por exemplo, como indústria têxtil, não é mesmo? E também é um processo produtivo intensivo em mão de obra. Quem sabe a partir de lá, produzir o produto lá e a partir de lá exportar para os Estados Unidos, né? Com vantagens oferecidas pela Zona Franca de Manaus. E também criar essas triangulações, por exemplo, terminar de fabricar o produto em países da América Central, por exemplo, Costa Rica, se não me engano, El Salvador também, esses países têm um acordo comercial com os Estados Unidos. Então, se você termina a produção lá em Costa Rica ou El Salvador, por exemplo, o produto tem origem na Costa Rica e, portanto, quando exportado para os Estados Unidos, tem a preferência de redução do imposto de importação, sem contar que o custo logístico também fica menor, né? Então, são alternativas que as empresas brasileiras podem estudar e ver a viabilidade de aproveitar isso, né? Tá certo? Então, nessa área de oportunidades também, deixo aqui, para quem quiser explorar, esse site da Apex. A Apex é Agência de Promoção de Exportação e Investimento, é uma agência do governo brasileiro que faz um belo trabalho em prol das exportações brasileiras. Então, deixo esse site aqui, que eles têm muitos estudos de inteligência de mercado, onde podem dizer quais são as oportunidades oferecidas, né, para os produtos brasileiros no mundo, né? Então, deixo isso para, para vocês poderem acessar. É, eu vou até o final, pessoal. Depois, se for o caso, eu volto aqui nesse site para mostrar para vocês, tá certo? Mas naveguem nesse site aí que tem muitos estudos de mercado que podem abrir janelas de oportunidades aí para as empresas, tá certo? E aí, agora, falando do economista, do profissional economista, né? Então, vimos aí que Estados Unidos estão rompendo aí uma das principais regras do comércio mundial, né? E diante desse contexto, então,
de imprevisibilidade, porque essa política tem dado assim, teve várias idas e vindas, né? Não sabemos ainda como vai ficar, ou se vai ficar, né, indo e voltando aí, subindo e descendo as alíquotas de imposto de importação. Diante disso, né, mais do que nunca, o empresário brasileiro precisa estar bem capacitado para operar no comércio internacional, tá certo? E o profissional economista, né? Como é que ele pode dar a sua contribuição? E pode dar uma importante contribuição, né? Porque é um profissional que já tem formação em economia internacional, então conhece economia internacional, conhece também as incertezas que estão postas aí neste momento, não é mesmo? Principalmente incertezas que afetam o comércio internacional e, portanto, ele pode ajudar muito as empresas a desenvolverem competências aí, né? E se darem bem no comércio internacional, tá certo? Para isso, tanto as empresas como também o profissional de economista deve sempre estar bem capacitado e podem participar orientando, né, sugerindo tanto pequenas, médias ou grandes empresas, sugerindo essas oportunidades e estruturando assim um bom programa de exportação ou importação, né? E ajudando as empresas a cumprirem bem todas as etapas de uma operação internacional, quer seja importação ou exportação, tá certo? Mas para isso realmente exige capacitação, não é mesmo? Tanto do profissional como dos profissionais da empresa que vão atuar no mercado internacional, tá certo? Então, fico por aqui. Então, acho que temos tempo, né? Posso compartilhar aquele site da Apex? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, À só vontade, para professora. mostrar isso. Mostrar isso aqui. Veja, o site, dá para ver? Dá para ver? Sim? Abriu. Então, veja, o site da Apex tem muitas informações sobre promoção de exportação, muitos estudos de mercado. Esse é apenas um, hein? Esse mapa de oportunidades comerciais é apenas um. Então, eu não sei se está muito legível para vocês. Estão vendo o mapa mundi aqui com umas bolinhas? Dá para ver, né? Então, cada bolinha dessa, veja, eu coloquei aqui oportunidades comerciais para café, digamos, mas isso pode ser para qualquer produto, desde que você tenha aqui esse código, que é o NCM do produto, né? Escolhi aqui café. Então, veja, tem bolinhas de várias cores aqui, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, estão vendo aqui? Não. Sim? Então, por exemplo, esse país aqui é Finlândia. As letrinhas aí devem estar, não sei se está claro para vocês, né? Mas o mercado de café não torrado na Finlândia, veja, no ano de 2023 foi de 214 milhões de dólares, né? É, quem são quem é o nosso principal concorrente para café na Finlândia é a Colômbia. Qual é a participação, market share da Colômbia em café na Finlândia, né? É de 16% o market share da Finlândia em café, né? E o market share do Brasil é 44,32%. Dá para ver esses números? Sim? E quanto que a Finlândia cobra de imposto de importação quando importa café de qualquer país? Cobra, tá lá embaixo, cobra 0%. Então é um mercado que não tem muita barreira tarifária, né? Tá certo? Vou ver outro país aqui. Por exemplo, a China. Essa bolinha aqui é da China, né? Veja qual é o mercado, quanto que a China importa de café do mundo todo? 613, quase 614 milhões de dólares. Quem é o nosso principal concorrente lá na China para café? É a Etiópia, que detém um market share de 23%.
mas o Brasil detém um market share de 36%. E quanto que a China cobra de imposto de importação quando importa café de qualquer país? Cobra 8%. Então, são informações de mercado, né? Então, eu peguei só bolinhas azuis, mas a bolinha, vou pegar aqui, ó. Bolinha vermelha significa que o mercado está em risco, ou seja, significa que as nossas exportações para lá estão caindo, tá certo? Então, aqui esse país, Uruguai, quanto que o Uruguai importou de café? 8 milhões, quase 9 milhões de dólares de café. O nosso principal concorrente lá no Uruguai é a Colômbia. Nós temos uma participação de 67% em café lá no Uruguai, mas Colômbia já participa com 18%. E quanto que o Uruguai cobra de imposto de importação quando importa café? Cobra 0%, tá certo? Então, são informações de mercado, que podem ser úteis, né, às empresas brasileiras aí, tá certo? Deixa eu descompartilhar. Isso, pronto. E Excelente, agradeço a professor. atenção de todos e estou à disposição agora para conversarmos. Muito obrigado, professor. Excelente. Podemos aplaudir a professora Ora, eu que efusivamente. Muito agradeço. bom. Excelente, professora. Bom, aqui só tem elogios aqui no chat, professora, dos 80 e quase 90 participantes, e tem aqui algumas perguntas, já que eu vou pedir primeiro para fazer o professor José Carlos, nosso caríssimo colega, professor José Carlos de Souza Filho. Professor, a responsabilidade é começar com a pergunta de um professor. Vamos lá, professor José Carlos. Professora, antes de mais nada, prazer em revê-la E e, prazer todo meu. e parabéns aí pela exposição, foi muito rica. A senhora entrou em detalhes bastante interessantes. E uma coisa que eu gostaria de, não sei nem bem se seria uma pergunta, mas eu me recordo que quando estudei economia internacional, há muito tempo atrás, que existia, que existia uma regra, né, que era a lei das vantagens comparativas, onde um país que tivesse melhores condições para produzir um determinado bem se especializaria na produção daquele bem e teria facilidades em trocar essas mercadorias com outro país que tivesse vantagens em produzir um outro bem. E isso facilitaria, digamos assim, otimizaria a relação, o comércio internacional, facilitaria a transação entre esses dois países. Então, a minha pergunta para a senhora seria a seguinte: de que maneira a senhora enxerga a lei das vantagens comparativas à luz do que nós estamos assistindo hoje de uma restrição tarifária por parte de alguns países, assim por diante? Excelente, Sim, professor. professor José Carlos, eu acho que hoje é, o que faz as empresas decidirem, né, onde produzir, né, ou os países, né, o que produzir e onde produzir, né, mais do que talvez a teoria das vantagens comparativas, hoje é a teoria das vantagens competitivas, né? Vou produzir em países que me ofereçam vantagens competitivas maiores, né? Então, talvez isso, né? Hoje as empresas decidem nisso, talvez mais com base na teoria das vantagens competitivas, né? Ou seja, onde eu vou produzir, né? Eu vou produzir. Aqui não é vantagem produzir esse produto. No meu país não é vantagem produzir esse produto, porque o meu custo de produção é maior, que seria a teoria das vantagens comparativas, né? Mas eu vou produzir isso em outro país que me ofereçam fatores de produção mais competitivos, né? Tá certo? Então, vejo assim, né? Acho que hoje as empresas e os países também, mas as empresas têm essas decisões racionais, né? Eu vou produzir onde me ofereçam maiores vantagens competitivas, né? Maravilha. Ótimo. Professor
Francisca, tem aqui também uma pergunta da Raquel Furtado. A Raquel Furtado continua conectada. Ela fez aqui uma pergunta que eu gostaria que você Boa tarde, fizesse você mesma, gente. Raquel, por favor. Boa tarde, professora. Primeiro, muito obrigada por essa sua exposição. Eu achei incrível. Eu acabei de me formar em Relações Internacionais. Que Gosto beleza. bastante dessa área de economia, de comércio exterior. Então, assim, eu achei perfeito. E eu queria saber, sobre essa parte do Suriname que a senhora colocou, se é algo já em pauta no governo, e o que a senhora acha do nosso comércio com a Colômbia, por ela ter, né, essa vazão para o mar, por que que a gente não alimenta mais o comércio com ela, principalmente com café? Bom, para nós exportarmos café para a Colômbia, você diz? Não, eu digo assim como. é, Nossa, fugiu a palavra. É. Fale sobre o Suriname, que eu achei bem interessante. O Suriname, veja, pode ser uma ponte, né? Ou seja, quem sabe terminar o produto lá e de lá, porque com o Suriname essa política protecionista aí não elevou demais as tarifas, não. Quem sabe terminar o produto lá e de lá sim mandar para os Estados Unidos. Então você pode ter alguma vantagem em termos de alíquota de imposto de importação menor, né? Além do Suriname, eu acho talvez mais vantajoso também terminar o produto nesses países da América Central com os quais os Estados Unidos têm acordo comercial, que é o caso de Costa Rica, é o caso de El Salvador e outros países lá da América Central. Isso sim, acho que gera uma vantagem competitiva bem grande para empresas brasileiras, né? Muito obrigada, professora. Que é isso, eu que Quero agradeço. registrar aqui a presença do nosso caríssimo professor também, José Dutra Vieira Sobrinho, vice-presidente da Ordem dos Economistas. Grande Dutra, parabéns a você por Ô, estar aqui conosco. Obrigado, querido. Almir, desculpe, eu peço desculpa também para a professora, eu tive aqui uns imprevistos e entrei muito tarde, eu perdi quase meia hora da palestra da professora, Mas está tá? Mas gravado. estou gostando muito, esse tema é muito atual, muito importante. Obrigado, Almir. Maravilhoso. Mas está gravado, Dutra, depois você poderá ver também. Antes de dar para o Marcos Fugolin, que está querendo também fazer uma pergunta, a Simone Magalhães, da Sadala, também estava precisando fazer, querendo fazer uma pergunta. Simone, você está conectada ainda, Simone? Simone? Simone Magalhães, parece que sim, mas não sei se ela está com a câmera fechada, Simone Magalhães. Muito bem. Então, enquanto a Simone pensa lá, Marcos, por gentileza, fique à vontade para fazer a sua pergunta diretamente à professora, Marcos. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu moro atualmente na Flórida, nos Estados Unidos. Eu sou consultor de negócios com foco em internacionalização de empresas e aplicação de AI. Então, são caminhos alternativos aí para você ter uma redução de custos, né? Professor, eu tenho visto uma dificuldade dos empresários na hora de fazerem um processo de internacionalização, de trabalharem um estudo de viabilidade antes de entrarem no business plan, né, no planejamento de negócios. Então, eles deixam essa miopia para trás, focam em lucros, lucros, lucros e perdem a visão estratégica do negócio, que, ao meu ver, também foi um dos pontos que amarrou os Estados Unidos com os países de baixo custo de produção, onde eles passaram toda a tecnologia e conhecimento, e hoje esses países são dominantes da tecnologia que um dia pertenceu aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos deixou de ter o conhecimento, deixou de ter a fábrica, hoje depende deles, coloca altas tarifações. Então, são posicionamentos estratégicos, às vezes, que faltam na visão do empresário brasileiro. Como é que a gente pode mudar um pouco essa visão do empresário brasileiro de trabalhar um planejamento estratégico antes de entrar somente na análise lógica dos números, perdendo essa visão de estratégia de negócios que a gente coloca? Porque muitas vezes não interessa se você tem 30 anos de mercado brasileiro ou sul-americano, É o seu verdade. produto é inviável dentro de um certo país. E eu digo aqui pelos Estados Unidos, ao qual eu vivo há mais ou menos uns 10 anos. Então, eu queria um ponto de vista da professora em relação a isso, como nós podemos trabalhar melhor essa visão do empresário brasileiro. Nossa, com certeza. Então, veja como é importante o auxílio
de um consultor, de um economista, justamente nessa hora de falar assim, bom, vamos olhar a parte estratégica do negócio, não é mesmo? Às vezes o empresário, como você mesmo disse, está focado no seu dia a dia ali, na sua operação, não é mesmo? Em questões operacionais. Mas olha como é importante você ter uma visão, principalmente de fora da empresa, de um consultor, de um analista, de um economista, que fala assim, não, mas nós temos que olhar, né, abrir a nossa visão aqui de modo mais estratégico, né? Então, por isso que eu digo, a contribuição dos economistas, consultores, é muito importante para tirar, né, não só a visão operacional, mas abrir, alargar o horizonte de visão, né? Então, veja como é importante a contribuição de um consultor, né, de um economista para as empresas que queiram ou que já estão operando no mercado internacional, né? Eu tenho, só completando aqui, não tomando muito tempo, eu vejo que há uma relutância muito das empresas em fazerem um investimento inicial nesse processo e vem para cá com uma carteira de dinheiro de milhões de dólares que em pouco tempo some, exatamente por causa disso. Eu acho que seria importantíssimo esse trabalho, essa reunião que nós estamos tendo aqui, voltada uma palestra, uma sugestão que fica aqui, para os empresários brasileiros. Há uma miopia muito grande e eu vejo que muitos sonhos se tornam pesadelos, porque não passam por esse processo e as empresas passam. Então, eu acho que é importante essa educação, principalmente para os executivos saírem da zona de conforto, do achômetros e partirem para uma coisa mais voltada, como a professora disse, a análise de mercado consciente de quem vive no local e assim por diante. Com Então, eu acho certeza. que é importante, não só para o grupo que está aqui agora, mas também estender esse tipo de palestras para os nossos colegas empresários. Muito obrigado. Com certeza. Maravilha, Concordo Marcos, plenamente. excelente. Professora, a Simone está com problema de áudio, mas ela gostaria de saber se a professora poderia contribuir com uma informação sobre por que o preço, o valor do café está alto e a tendência, segundo ela percebe na mídia, é de aumentar ainda mais. Então, a Simone Aqui no gostaria... Brasil, né? Aqui no É, Brasil, né? O valor do café é alto aqui no Brasil, né? a Simone está fazendo essa pergunta, sabendo se a professora pode colaborar. Ela está com problema do áudio e pediu que eu Isso, fizesse aqui essa no pergunta. Brasil, isso. É Pois. verdade, né, pessoal? Todo mundo que frequenta supermercado aí viu que o preço do café está na estratosfera, né? E por quê? Veja, até onde eu não sou especialista da área nem do agronegócio, mas até onde eu conheço, uma das causas desse aumento de preço aí foi porque Vietnã é também produtor de café, né? Vietnã teve uma quebra de safra muito importante em 2024. Então, como também Vietnã é grande exportador, naquele meu mapinha ali, em alguns países, ele é um dos nossos principais concorrentes também, principalmente na Ásia ali, né? Como fornecedor de café. E ele teve uma quebra de safra muito, muito importante, acho que, se não me engano, por questões climáticas. Então, como um grande player internacional, né, na área de café, teve uma produção menor, o que aconteceu? Os produtores brasileiros passaram a fornecer, né, pegar uma fatia de mercado, pelo menos nesse ano safra, né? Então, o Brasil começou a exportar mais café e, claro, né, a decisão da empresa é racional, né? Se a exportação está me dando mais ganho do que o mercado interno, né? Então, houve uma falta de café para o nosso mercado interno aqui. Então, por isso, esse talvez seja talvez não seja o único motivo, mas é um motivo que justifica essa alta de preço de café aqui no mercado interno, né? Bem esclarecedor, professora, importante. Agora, resta saber se a hora que Vietnã restabelecer as suas safras, resta saber se o preço aqui vai cair, né? Vamos ver. Muito bem. Professora, eu queria pedir sua permissão só para observar aos participantes que o nosso próximo evento, nossa próxima aula
Momento OEB será em agosto, no dia 12 de agosto, teremos uma aula sobre gestão baseada na criação de valor, indicadores de sucesso. Então, nós vamos ter férias em julho e em agosto retomaremos, tá? No dia 12 de agosto. Professora Francisca, mais uma vez, nossos cumprimentos, nosso agradecimento, mas gostaria de lhe passar a palavra para as suas considerações finais, professora. Bom, só me resta agradecer a atenção de vocês, agradecer a oportunidade ao professor Almir, a oportunidade de estar aqui com vocês e à própria Ordem dos Economistas do Brasil por ter me oferecido essa oportunidade e desejo a todos sucesso em todas as áreas aí, viu? Obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Bom, como diz sempre o professor Manolo ao terminar os nossos encontros, essa é uma parceria que nós temos entre a FIA e a Ordem dos Economistas, né? E temos o prazer e a honra de conduzir sempre esses momentos OEBs às terças-feiras, né? E nós retomaremos, como já disse, no segundo semestre, no dia 12 de agosto. Pessoal, muitíssimo obrigado, professora Francisca, excelente aula. Eu fico muito agradecido e todos nós muito enriquecidos com sua aula.